Eu espero que tu estejas a desfrutar tanto quanto eu destas paisagens naturais, disto criado por Deus. O Deus Criador, o Deus Restaurador, o Deus Conservador de cada um de nós. Quando Deus criou o ser humano, Deus não o criou para que ele viesse a morrer. Deus criou o ser humano com eternidade. Mas o pecado trouxe a morte. E com a morte das pessoas, uma coisa antinatural para o ser humano acabou por criar alguns estratagemas, vamos dizer assim, para se tentar iludir a ele próprio. É isso mesmo, tentar iludir a ele próprio a respeito da morte. E por isso se fala de reencarnação, por isso se fala de que quando as pessoas morrem, elas ascendem diretamente para Deus e depois há a possibilidade de nós orarmos por elas, apresentarmos, serem feitas missas a favor dessas pessoas para que elas possam ascender. Mas Deus é muito claro na sua palavra. Haverá vida depois da morte, mas vê aquilo que Jesus diz aqui no capítulo 20 e nos versos 31 e 32 de Mateus. Diz ele: "E quanto à ressurreição dos mortos, porventura não leram aquilo que Deus diz? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é um Deus de mortos, mas um Deus de vivos." Ou seja, Jesus está a falar aqui em ressurreição. Haverá vida após a morte? Sim, mas quando as pessoas forem ressuscitadas. E quando é que isso vai acontecer? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, porque Jesus esteve aqui a primeira vez, foi e Ele prometeu que voltaria, e quando Jesus voltar, Ele ressuscitará aqueles que fizerem a sua vontade para habitarem ao lado dele pela eternidade. Porquê? Porque Deus não é o Deus de mortos, Deus é um Deus de vivos. Deus quer levar cada um de nós para junto dele. Deus quer, se eventualmente nós viermos a morrer até o momento em que Jesus voltar, Ele nos irá ressuscitar para vivermos ao seu lado para a eternidade. Sim, existe vida após a morte, mas unicamente quando formos ressuscitados por Jesus para vivermos ao lado de Deus pela eternidade. Até lá, morremos, descansamos, dormimos.